Nesta terceira parte do documentário Pelas Ruas da Índia, visitaremos o ashram de Swami Sri Yukteswar em Serampore, o Smriti Mandir, erguido por Sri Dayamata, bem como a casa original do ashram onde viveu Yukteswar e onde Paramahansa Yogananda relatou parte de sua vivência com o grande Gyani em sua autobiografia de um yogi. Visitaremos também o Serampore College, onde Yogananda Mukunda Lal Ghosh estudou. O Smriti Mandir foi construído com parte dos tijolos do antigo ashram de Sri Yukteswar em Serampore. O ashram original, que era a casa de Yukteswar, fica bem ao lado, mas hoje é ocupada pela família da neta de Yukteswar. Ao chegarmos nesse lugar abençoado, a poderosa vibração nos envolveu. Foi difícil sair dali. A vontade era de meditar por horas e mergulhar em Deus sem cessar, pois a presença divina nesse lugar, como em outros que visitamos posteriormente, é fabulosa. Apesar do barulho das ruas, existe um silêncio interior quando sentamos para meditar neste ambiente. A presença de Deus é tão forte que os pensamentos se voltam inteiramente para o absoluto. Esse é o ashram original de Yukteswar, a casa de Yukteswar, onde Paramahansa Yogananda viveu por alguns anos e relata várias de suas experiências em sua autobiografia de um yogi. A emoção era grande ao pisar nesse lugar sagrado, ao visitar as mesmas paredes abençoadas e relembrar cada história da autobiografia de um yogi, visualizar as escadas por onde os pés sagrados de Yukteswar de Paramahansa Yogananda pisaram. Na época, ele ainda não tinha o título de Paramahansa. O pátio. A varanda, onde muitas vezes Yukteswar aparecia no alto. Ficamos imaginando cada estado de êxtase divino, a comunhão com o divino que esses seres abençoados tiveram neste mesmo lugar, hoje habitado por uma família. O tempo inexorável, implacável, não reconhece a majestade dos santos, e a tudo muda, a tudo modifica, e a tudo faz perecer. Na autobiografia de um yogi, lemos um relato de Paramahansa Yogananda
a respeito de um de seus êxtases. Raras vezes, sua Yukteswar expressava-se por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente, acima do coração. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um ímã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo. Eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasta visão esférica que percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante Highgate Lane e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou ao portão aberto do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha vista panorâmica tremiam e vibravam como um filme acelerado. Meu corpo e o de meu mestre, o pátio com colunas, a mobília, o chão, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo de água diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinitude de meu ser. Para além dos contornos esféricos nitidamente definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda que nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil, as figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. A divina dispersão de raios jorrava de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias, transfiguradas em auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparentes chamas. Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano, e em seguida o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Amrita, néctar da imortalidade, pulsava através de mim com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, Om, a vibração do motor cósmico. De súbito, o fôlego voltou aos pulmões.
Com decepção quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar a seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência em consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu e disse com tranquilidade: você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito que fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Quero você. Se eu peço a água e aqui, quero quatro. আচ্ছা গুরুজি কোনো ফটো নেই ছিল ওই উপরে ছাদ পরে ভেঙে গেছে চেয়ারটা ভেঙে গেছে চেয়ার ছিল একটা চেয়ারটা ভেঙে পরে সব ভেঙে গেছে ফটো বন্ধ থাকতো Agora aqui na escola onde Paramahansa Yogananda estudou, Mukunda Lal Ghosh estudou. Yogananda narra suas experiências na faculdade de Serampore no capítulo 23 de sua autobiografia de um yogi. Recebo o diploma universitário. Você ignora os livros de filosofia que mando estudar. Sem dúvida, está confiando numa intuição pouco laboriosa para ser aprovado nos exames. Entretanto, se não se aplicar aos estudos de modo mais acadêmico, eu me encarregarei de sua reprovação nesta disciplina. O professor D.C. Ghoshal, da faculdade de Serampore, falava comigo severamente. Se eu não passasse em seu exame escrito final, não seria admitido aos exames de conclusão do curso, preparados pelo corpo docente da Universidade de Calcutá, a qual a faculdade de Serampore é ligada. Nas universidades indianas, um aluno reprovado numa única matéria nas provas finais tem que fazer novos exames em todas as matérias no ano seguinte. Meus professores na faculdade de Serampore, em geral, me tratavam com bondade, não isenta de divertida tolerância. Mukunda está um pouco embriagado com a religião. Assim me definindo, eles diplomaticamente poupavam-me do constrangimento de tentar responder às perguntas em aula. Confiavam nas últimas provas escritas para eliminar-me da lista de candidatos ao diploma universitário. A opinião que meus colegas tinham expressava-se no apelido que me deram, monge maluco.
Após muito esforço, pois o seu amor por Deus era maior que o amor pelos livros, Mukunda Lal Ghosh, futuro Paramahansa Yogananda, conseguiu finalmente o seu diploma universitário.